saudações a todos e todas, queridos alunos do quinto semestre do curso de Direito do ISCA Faculdades. Essa aula é para vocês principalmente. Essa aula é a aula final, né? Estamos concluindo o conteúdo programático do nosso primeiro semestre da disciplina de Contratos 1. Nessa disciplina, nesse semestre, tratamos sobre a teoria geral dos contratos e no próximo semestre daremos continuidade tratando dos contratos em espécie, especialmente aqueles previstos no Código Civil, os contratos nominados ou típicos. Bem, antes de continuarmos a nossa aula, gostaria de agradecê-los pela paciência e também pela audiência, né? Todos aqueles que me prestigiaram com a sua audiência, com a sua atenção nesse período atípico. Peço desculpas aí por qualquer coisa, por qualquer obstáculo que tenha sido enfrentado aí com relação às aulas. Não foi o plano ideal, né? Tivemos que criar o plano e nos reinventar nesse período de distanciamento. O planejamento pedagógico tinha sido feito com base nas atividades presenciais, mas essa situação excepcional exigiu que professores e alunos se reinventassem, né, fossem obrigados a se reinventar nos 45 minutos do segundo tempo, né, de forma repentina. Então, eu compreendo aí a dificuldade de muitos com relação ao acesso à internet, a equipamento, a própria absorção através dessa plataforma. Sabemos que o percentual de pessoas em nosso país com acesso à internet ainda é muito baixo, infelizmente, mas é o novo, né? Seria o novo real, o novo normal, como se fala por aí, e o ensino certamente sofrerá aí modificações depois desse período de isolamento, distanciamento, como se quer chamar. Então, eu agradeço, espero que no próximo semestre estejamos juntos novamente na disciplina de Contratos 2. Teremos tempo para nos organizar de uma forma melhor, a fim de que a qualidade das aulas, caso não haja retomada ainda que gradual das atividades presenciais, seja de uma forma mais eficaz, mais organizada, mas espero ter contribuído para que o prejuízo fosse o menor possível. A minha intenção com o lançamento do canal, com a disponibilização das aulas e também no material na plataforma Google Sala de Aula foi justamente essa: permitir que vocês continuassem estudando e não fossem tão prejudicados por essa situação que infelizmente acabou impactando todos os alunos de escolas de nível fundamental, médio e superior, inevitavelmente. Todos sofremos as consequências, tanto nos estudos quanto no trabalho, e estamos tendo que nos adaptar a essa nova realidade. Espero que consigamos e que tudo volte aos seus trilhos o mais breve possível, é isso que eu desejo. Então, muito obrigada pela sua paciência e por estar conosco aqui, e não nos deixe depois do término do semestre. Continuarei postando jogos rápidos, né, dicas de direito e também o nosso cantinho para aqueles que gostam, o cantinho das gotas de luz, que são mensagens de reflexão para nos consolarmos juntos, né, e também nos motivarmos juntos. Isso que é mais importante, né? O canal, né, a sessão, melhor dizendo, das gotas de luz, ela tem esse objetivo de despertar nosso olhar para outras coisas importantes e também permitir que a gente reflita junto, pois não estamos sozinhos, estamos aqui, ainda que fisicamente distantes, mas estamos próximos em pensamento. Vamos lá então, começando, sem muito blá blá blá, né, já falamos demais, retomando a nossa última aula. E essa aula é uma aula, na verdade, um repeteco de uma aula que eu já ministrei há uns 2 meses atrás, uma live. E aquela live não foi gravada, infelizmente, foi uma das primeiras lives que eu fiz e eu acabei não gravando. E eu acho que o tema continua muito pertinente e tem toda a relação com o nosso conteúdo, que é justamente a revisão dos contratos e o coronavírus, ou a Covid-19. Eu uso sempre o artigo A, quando eu me refiro à Covid, por se tratar da doença, enquanto o coronavírus é o vírus mesmo. Bem, voltando aqui aos nossos slides, são os mesmos slides que eu utilizei naquela oportunidade, eu vou fazendo algumas adequações, mas a ideia geral que eu gostaria de passar é a indefinição com relação à questão da revisão dos contratos em tempos de coronavírus. E a pergunta que não quer se calar, né? A pandemia enseja a revisão e resolução de todos os contratos?
Isso foi objeto de muita discussão e tem sido, continua sendo. Né? Será que a pandemia ela é um motivo de força maior suficiente aí para a revisão, para a resolução dos contratos? Primeiramente, alguns esclarecimentos que eu já tenho feito no canal, mas que é sempre bom lembrar. Essa pandemia, ela foi reconhecida no início do ano como estado de emergência em saúde pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e no nosso país houve um decreto legislativo editado em 20 de março deste ano, de 2020, e esse decreto ele trouxe aí o período de calamidade pública, ele definiu que nosso país está em período de calamidade pública do dia 20 de março, ou seja, a data da publicação do decreto, até o dia 31 de dezembro de 2020. É um período inicial, isso pode ser elastecido. Há possibilidade de prorrogação ou até de diminuição a depender da evolução da doença no nosso país. Esse decreto ele fala que o nosso país está em estado de calamidade pública e também situação de emergência de saúde pública, o que admite aí, portanto, algumas situações peculiares, né? Algumas medidas, melhor dizendo, peculiares. Esse mesmo decreto legislativo e normativos posteriores falam, né, medidas provisórias posteriores, falam que nós estamos também num período de força maior, né, reconhecido como força maior. Então, isso tem suscitado reflexos aí na questão do direito contratual, e é isso que eu vou buscar trazer um pouquinho. Primeiramente, há uma resposta para essa pergunta? Não, né? A princípio vai ser caso a caso. Nós não temos um parâmetro objetivo na lei. Perdemos o bonde, perdemos a oportunidade. Havia uma lei, então, um projeto de lei em tramitação, que foi aprovado muito recentemente, que trata do regime jurídico de emergência nesse período de pandemia, também chamada da lei da pandemia, a nova lei da pandemia, alguns têm usado esses termos, inclusive há um jogo rápido sobre isso, falando dessa lei nova em termos de pandemia, e essa lei, ela veio regular as relações jurídicas privadas. E ela trouxe algumas questões, ela trouxe questão sobre prescrição, sobre não aplicação do prazo de arrependimento do direito de consumidor para alguns tipos de produtos, né, alimentos, medicamentos, perecíveis e outras questões. Mas o que se esperava tanto dela, infelizmente, não veio, foi vetado. Esperava-se que haveria algum parâmetro, algum norte para a revisão dos contratos. E havia uma expectativa muito grande também para a questão dos contratos de aluguéis. Infelizmente, esses dispositivos foram vetados. Logo, a análise vai caber a quem? Ao Poder Judiciário, caso a caso, a partir da interpretação principalmente do Código Civil, de normas, inclusive, que já estudamos na nossa última aula, quando falamos da extinção dos contratos. A teoria da imprevisão, por exemplo, a cláusula da onerosidade excessiva. Isso foi aí objeto de debate desde o início da pandemia e continua sendo. Saídas possíveis. Poderíamos generalizar para extinguir ou revisar todos os contratos, liberando os devedores de suas obrigações como uma regra geral, ou poderíamos analisar o impacto específico para cada contrato quando fosse possível utilizar mecanismos de conservação. Eu volto àquela ideia geral. É um princípio, uma ideia de conservação dos contratos. A ideia é sempre essa, sempre que possível preservar as relações contratuais. Porque o rompimento das relações contratuais, além de segurança jurídica para as partes, também suscita problemas não só sociais, mas econômicos. A própria economia sofre com o rompimento dos contratos e revisão deliberada de relações contratuais. Logo, a ideia é sempre da conservação dessas relações. Então, logo que começou esse período aí da crise econômica que vivemos, que é uma crise da saúde pública, mas também é uma crise que vem acompanhada de uma crise de desemprego. Já temos aí um número elevadíssimo de ações trabalhistas e também de desempregados. E a situação tende a piorar. Então a crise econômica ela vem junto, né? Ela vem no pacote com a crise de saúde que nós vivemos. E isso tem impacto diretamente nos contratos. Teríamos essas duas saídas. Aí tem a turma que defendia e defende a revisão e resolução e a turma que defende a manutenção ou conservação. Importante notar que no princípio, até quando eu
realizei essa live, essa aula extra, nós não tínhamos ainda muitos parâmetros para seguir, a coisa estava bem mais nebulosa do que está hoje, ainda que tenhamos uma grande incerteza quanto ao segmento disso. Mas hoje temos aí algumas notas técnicas emitidas, inclusive, pelo PROCON, né? E o PROCON tem orientado que as partes conversem, que as partes tentem entre si fazer ajustes para a continuidade dos contratos, evitando uma extinção ou evitando que eles depois sejam submetidos à justiça, que haja aí discussões na justiça para cobrança ou para revisão e extinção. Então, há notas técnicas do PROCON, de outras entidades, estimulando a negociação das partes, para que elas, pela sua autonomia privada, elas próprias, possam restabelecer o desequilíbrio, o equilíbrio perdido com a pandemia. Mas elas não, essas normas técnicas, essas orientações, elas não são vinculantes, elas são apenas orientativas. Logo, elas não têm força de lei, então não pode obrigar a parte a fazer. Orienta-se que sim. Por quê? Porque já há um direcionamento ali de um órgão de defesa do consumidor, por exemplo, de que aquilo pode dar problema. Então, orienta-se que resolva-se entre as partes. Mas as partes, elas não têm essa obrigação de cumprir, de renegociar. Não há uma obrigação legal no nosso ordenamento de renegociar cláusulas de contratos. Então, voltando aqui à nossa tabela, temos aí um lado que pugna pela revisão ou resolução do contrato e outro pela manutenção dos contratos da forma que eles estão. Revisão ou resolução. Fundamentos: caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva, que foi estudada na nossa última aula, impossibilidade da prestação, exceção do contrato não cumprido, ou seja, se eu não cumprir a minha parte, eu não posso exigir que a outra cumpra, vimos também na nossa última aula. Frustração do fim do contrato, ou seja, quando o contrato está muito desequilibrado, de uma forma ostensiva, não há cumprimento da sua função social. Pela manutenção e conservação, defende-se que o Estado deve intervir o mínimo possível nas relações contratuais. Isso está introduzido no nosso Código Civil e foi introduzido pela Lei da Liberdade Econômica, que pugna aí pela mínima intervenção. Princípio da boa-fé objetiva, os deveres das partes devem ser mantidos, os contratos devem ser cumpridos, o famoso pacta sunt servanda, né, o princípio da força obrigatória dos contratos, a própria função social, que também é utilizada ora para manter a revisão, ora para manter o contrato, e as regras de descumprimento. Já temos regras próprias no nosso Código Civil quando há descumprimento de obrigações, então essas regras deveriam ser aplicadas normalmente. Um pouquinho dos nossos artigos, né? Temos aí o 393, que fala que o devedor não responde pelos prejuízos em caso fortuito ou força maior. Temos o 317, que fala que quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação e o momento da execução, o juiz poderá corrigir. E o 478, que fala que se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Então, desequilíbrio mais onerosidade excessiva. E o 479 fala que essa resolução poderá ser evitada se uma das partes, no caso o credor, o réu, se propor a modificar de forma equitativa as cláusulas do contrato. Então, temos uma situação de desigualdade, né? Então, temos aí também o Felipe Quintela, um autor importante da Jovem Guarda, né? Podemos dizer assim, dos novos autores aí mais modernos do direito civil. Ele fala que a situação econômica das partes não altera o equilíbrio contratual, porque está implícito no risco de qualquer relação jurídica, né? Qualquer negócio contratual tem essa questão do risco, nós podemos passar por altos e baixos e a situação econômica por si só não justificaria aí um desequilíbrio. Temos então 4 situações aí de forma muito resumida, apenas para a gente fixar algumas questões. Temos os contratos em que houve a intervenção do Estado por atos normativos para fazer cessar as atividades, o lockdown, né? Tivemos algumas cidades, alguns estados em que houve uma determinação para fechamento de estabelecimentos. Nesse caso, alguns cogitam no famoso fato do príncipe, que seria uma ordem estatal que compromete o desenvolvimento de uma atividade econômica. É um conceito do direito administrativo,
que tem sido aí resgatado, era um conceito bem perdido, que somente se estudava, mas ninguém nunca sabia quando se aplicava, ele tem sido suscitado nesses casos. Mas aqueles que defendem que não se trata de fato do príncipe dizem o seguinte: fato do príncipe seria uma inviabilidade da atividade econômica por força do Estado. No caso, nós não falamos por força que é uma inviabilidade por força do Estado, mas por força de uma pandemia, por força de uma doença. O fechamento dos estabelecimentos, o isolamento, a determinação de isolamento social ou de quarentena, né, conforme a própria lei faz a distinção entre isolamento e quarentena, eles dizem que esses casos, eles são por força, esses fechamentos, por força de uma doença. E os fechamentos, o isolamento, quarentena, enfim, são consequências dessa doença. Então, não poderia falar que é fato do príncipe. E essa tem sido também um argumento até na esfera trabalhista, porque tem se alegado também que é fato do príncipe, então seria o governo que pagaria a rescisão, né? Não sei se vocês já devem ter ouvido isso, mas teve até um levantamento dessa possibilidade, que seria fato do príncipe ou força maior, que autorizaria essa questão, mas isso tem caído por terra, justamente porque não seria propriamente a aplicação do fato do príncipe. Mas destaco, na esfera do direito civil, há doutrinadores que entendem que seria aplicável, porque há uma impossibilidade da prestação com suspensão dos pagamentos e sem imputação de culpa das partes. Então, poderia haver uma resolução sem consequência para as partes. 2. Negócios jurídicos em que não há ato normativo de intervenção, mas está presente a falta de interesse da parte quanto ao seu conteúdo. Por exemplo, passagens aéreas, viagens de turismo, não há impossibilidade aí de prestação. Não há interesse, né? Você tem possibilidade, muitas vezes, de utilizar uma passagem aérea, mas não há interesse mais de turismo, então não se cumpre a função social do contrato e o objeto próprio do contrato. Logo, poderia haver uma resolução sem imputação de culpa. Terceiro, contratos em que houve um agravamento do sacrifício econômico para uma das partes, onerosidade excessiva, por exemplo, os contratos de aluguel. Poderíamos falar em aplicação do 317 e 478. O juiz poderia tentar reequilibrar aquilo, caso uma das partes não se propusesse voluntariamente, e caso não fosse possível, rescindir em juízo esse contrato. Importante verificar se o risco já fazia ou não parte daquele contrato. Se o risco já era inerente àquele contrato, como acontece com os contratos aleatórios, que o risco faz parte da própria natureza deles, eu não falo em resolução por onerosidade ou revisão por onerosidade excessiva. Temos também alguns contratos que não foram atingidos, como eu já mencionei, empresas do ramo de alimentação, que tiveram um aumento das vendas. Nesse caso, não há de falar de revisão ou extinção. Por isso, pessoal, é muito importante verificar caso a caso, né? A análise vai ser casuística. Diante de uma falta de parâmetros objetivos na lei, teremos que fazer uma análise caso a caso. Há possibilidade de conservação? Essa deve ser o norte, esse deve ser o norte a ser o guia do juiz, no meu entendimento. Sempre buscar a conservação. As partes, elas devem primeiramente tentar entre si, sem que essa questão seja judicializada. O judiciário deve ser o último caminho, né? Nós temos, infelizmente, uma sociedade muito judicializada, né? Uma sociedade de litígio. E, graças a Deus, isso tem sido paulatinamente construído de forma contrária, né? A gente tem estimulado outras formas de resolução de conflitos. Temos os meios alternativos, inclusive por meio online, né? Mediação, enfim. Então, há uma tendência de redução dessa litigiosidade que marca a nossa sociedade. E agora é uma excelente oportunidade para isso. Tentarmos conversar para reequilibrar, porque todos ganham. Se os contratos ficarem ativos, todos ganham. Rompimento de contrato não é bom para ninguém, porque faz parte daquela roda, né? A roda da sociedade mesmo, da economia. A partir do momento que os contratos vão sendo rompidos, a economia também sofre. Então, temos o princípio da conservação dos contratos e a função social. Logo, a extinção deve ser a última saída, a revisão deve ser a regra. A extinção ou resolução, lembrando que resolução é a extinção do contrato por descumprimento contratual, deve ser a exceção.
O Carlos de Oliveira, né, um autor, ele traz um artigo que fala ainda do teste da vontade presumível. É uma teoria que ele traz no sentido de que, se as partes, ele diz que para saber se é possível ou não essa revisão do contrato, eu devo fazer uma pergunta. Se as partes tivessem de antemão previsto o problema, previsto essa situação de pandemia, elas teriam autorizado a ruptura do contrato no próprio instrumento, no próprio contrato? Se a resposta for positiva, está autorizada a quebra do contrato. Então, eu presumo qual seria a intenção das partes. Se elas já soubessem que isso aconteceria, elas autorizariam a ruptura do contrato? Sim, então eu listo que se autorize. Falamos da boa-fé objetiva, dever de colaboração das partes, e dentro desse dever de colaboração das partes, tem se defendido que há também o dever de renegociar. Eu disse logo no início que não há uma obrigação legal de renegociar. Não há na lei nada que assegure aí a uma das partes que a outra renegocie. Não há, nós temos a liberdade contratual, você pode ou não contratar e renegociar. Mas dentro do princípio da boa-fé objetiva, aquele padrão de conduta, nós temos os deveres anexos. E defende-se que um deles é o dever de renegociar. Não é unânime, tá, pessoal? É só uma parcela da doutrina. E segundo esse dever, as partes teriam o dever de renegociar, não seria uma faculdade. Como um dever anexo da própria boa-fé diante da situação que vivemos. Então, dentro desse dever de renegociar, as partes podem instituir prazos de graça, ou seja, prazos de suspensão do pagamento, prazos de favor. A Convenção de Viena sobre venda de mercadorias, ela fala, inclusive, no artigo 47, na possibilidade de concessão de prazo suplementar para cumprimento das obrigações, ou seja, dar um prazo a mais para a finalização das obrigações, que seria nada mais, nada menos que uma espécie de novação objetiva. Lembre-se da disciplina de direito civil dos direitos das obrigações? A novação objetiva seria renovar aquelas obrigações aí com relação ao conteúdo do contrato. Exemplo, o contrato de aluguel, ele admite expressamente a novação objetiva no artigo 18. Então, temos aí, de um lado, o incentivo à inovação, autonomia privada das partes, e de outro lado, a revisão ou extinção do contrato, que depende da intervenção do juiz. São essas as considerações a respeito da aula extra. Eu gostaria de trazer mais soluções do que perguntas, mas infelizmente nesse momento acredito que a questão ainda vai amadurecer, né? Estamos em ebulição, não temos uma jurisprudência consolidada sobre isso, nem daria tempo. As questões vão sendo construídas caso a caso, mas o que temos é uma indicação muito grande para que as partes se utilizem aí da sua faculdade ou dever, conforme se entenda como um dever derivado da obrigação da boa-fé contratual, de renegociar. As partes sentem, conversem e tentem restabelecer o equilíbrio dessa relação jurídica que foi desequilibrada por conta da pandemia. Lembrando que nem todos os contratos sofreram esse desequilíbrio, então precisamos analisar caso a caso. Em última hipótese, o caso vai ser submetido ao Poder Judiciário e aí depende muito da interpretação de cada juiz. É algo que autoriza a incidência da teoria da imprevisão, da onerosidade excessiva ou não? Então, dentro disso, aí vamos ter aí os próximos capítulos dessa novela que promete ainda muito no período pós-pandemia. Eram essas as minhas considerações, espero que tenha ajudado mais uma vez. Um forte abraço, fiquem com Deus e continuem aqui no canal conosco, que ainda temos muito para aprender juntos. Nos vemos em breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.